Olá, bem-vindo a Refletindo as Escrituras. Este é um vídeo do programa da Igreja Presbiteriana de Cidade de São Pedro. Eu gostaria de convidar você hoje para refletirmos sobre o texto que está escrito na Carta de Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 2. Paulo escrevendo aos Romanos, versículo 1 e versículo 2. Eu vou ler e diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito importante este texto, e provavelmente você já viu e conhece. Paulo está aqui convidando os irmãos romanos a um compromisso com Deus. Isso mesmo. Paulo está convidando os irmãos romanos a um compromisso com Deus. E nós conseguimos notar isso aqui porque Paulo está rogando a eles. Olha só que importante. Nós conseguimos aqui dividir este texto, estes dois versículos, em 4 partes, onde essas 4 partes vão nos explicar mais sobre este compromisso a qual Paulo está convidando os irmãos da igreja lá de Roma para fazerem com Deus. A primeira parte, no começo do texto, nós vamos ler: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo está dando aqui a base desse compromisso, a base do nosso compromisso com Deus, a base do compromisso daqueles irmãos romanos com Deus, está sendo aqui falado por Paulo como as misericórdias de Deus. Por que Paulo está falando isso? Porque nos capítulos anteriores, Paulo fala aos irmãos romanos sobre a justificação, sobre a glorificação, sobre a salvação, a redenção que foi derramada àqueles irmãos em Cristo Jesus. E Paulo não só fala sobre isso, mas ele explica que isso é uma demonstração da misericórdia de Deus sobre a vida daqueles irmãos. Então Paulo convida os romanos a entenderem que a base do compromisso devia ser as misericórdias de Deus. O que nós refletimos sobre isso é muito interessante, porque muitas das vezes nós queremos nos compromissar com Deus, talvez pensando em barganhar, em merecer alguma coisa, em ter alguns méritos para podermos cobrar Deus, podemos orar a Deus. Mas veja que Paulo está falando que a base do nosso compromisso com Deus são as misericórdias que Ele derramou sobre a nossa vida. Misericórdia essa que veio sobre nós e que nos alcançou através da graça de Deus. Paulo continua falando, meus irmãos, sobre este compromisso. E a segunda parte do versículo 1 vai falar que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito importante também a fala de Paulo aqui, fazendo uma alusão ao sacrifício de animais. Veja que Paulo, ele conhece e sabe, nós também sabemos que aquela igreja de Roma era formada por irmãos judeus e irmãos gentios. Ambos irmãos de ambas os lugares, as origens, eles ofereciam sacrifícios. E o povo judeu, os judeus daquele tempo, também conheciam a prática da antiga aliança de oferecer animais como sacrifício a Deus. Tantos gentios também, gregos, romanos, que sabiam que nos altares pagãos daquela época eram oferecidos sacrifícios a deuses também. Paulo faz aqui uma alusão e ele tenta figurar isso como nós nos oferecendo como sacrifícios vivos, e há um contraste entre sacrifício vivo e sacrifício morto. Paulo quer que nós entendamos que a nossa vida, o nosso dia a dia, tudo que nós temos, a abrangência total e íntegra do nosso ser deve ser oferecida e apresentada diante de Deus, não só uma vez, mas constantemente e continuamente. É muito interessante isso para nós, porque é na base das misericórdias de Deus que nós devemos fazer isso. E isso é o ato deste compromisso, é o ato que nós temos que fazer. É muito importante nós fazermos isso, e nós entendemos também que o versículo 2 ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
esta é a demonstração íntegra, geral e final deste compromisso, aonde nós, além de nos oferecermos a Deus, nós nos distanciamos deste século, nós nos distanciamos deste mundo, deixamos tudo de lado e nos integramos e nos entregamos totalmente a Deus, não nos conformando com este mundo, mas lutando para que ele seja renovado através da transformação da nossa mente. E isso é muito importante para nós. Por fim, a quarta parte que nós podemos dividir este texto tão importante, tão rico para nós, é o resultado deste compromisso ao qual Paulo está convidando os irmãos romanos a fazer. Ele diz o seguinte: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus realmente é agradável e perfeita. É boa para nós, é perfeita. E nós temos que entender isso e lutar para vivermos constantemente experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos como base as misericórdias de Deus, nós temos o ato de nos oferecer como sacrifício vivo, demonstrando este oferecimento, nos afastando do que o mundo oferece, do que este século oferece, e como resultado nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que bom, meus irmãos. Este texto que nós vamos refletir neste dia, nesta semana, espero que você leia mais em casa, é um texto muito rico e que tem muito a nos oferecer. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá e Deus abençoe.